Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Rosângela. A aula de hoje é para o 8º ano e o tema é concordância verbal e nominal. A habilidade desenvolvida nesta aula é utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação, etc. Os objetivos para esta aula são reconhecer a concordância verbal e nominal, saber utilizá-las em situações de escrita e fala em que são exigidas. Bom, para a gente começar, vamos entender o que é concordância verbal. A concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Então, quando eu falo de concordância, eu estou falando de harmonia, de uma harmonia entre uma coisa e outra coisa. Neste caso, o sujeito e o verbo têm que falar a mesma língua. Diria assim, né? Então, estudantes da rede pública realizam trabalhos voluntários na escola. Então, veja bem, eu tenho aqui o núcleo do meu sujeito, que é estudantes, porque eu tenho sujeito estudantes da rede pública, o núcleo, então, estudantes. Estudantes está na terceira pessoa do plural, o meu núcleo, no caso, está na terceira pessoa do plural, portanto, o verbo tem que concordar com este núcleo, também na terceira pessoa do plural. Então, estudantes realizam, ok? Essa é a regra básica da concordância verbal. Daí nós temos, então, a concordância entre sujeitos simples, no caso, é o exemplo anterior. O sujeito simples, então, ele tem que concordar com o verbo em número e pessoa. Então, a concordância tem que haver em número e pessoa. A aluna estuda português. Veja aqui que eu tenho um sujeito simples, um único núcleo, né? Quando eu tenho sujeito simples, apenas um núcleo. E o verbo concordando com esse sujeito, com este núcleo do sujeito. A aluna estuda. Agora, as alunas estudam. Mesma coisa, sujeito simples, só que no plural. Terceira pessoa do plural, núcleo do sujeito, alunas. Então, o verbo também concordando com o núcleo do sujeito. Terceira pessoa do plural. No outro exemplo, eu tenho eu vou à escola. Eu, primeira pessoa do singular, o verbo também tem que concordar com a primeira pessoa do singular. Eu vou à escola. Nós vamos à escola. Nós, primeira pessoa do plural, o verbo, então, tem que concordar com a pessoa, com a primeira pessoa do plural também, certo? Agora, quando eu tenho o sujeito composto, concordância entre o sujeito composto e o verbo. Veja o exemplo. O aluno e o professor estudaram português. Veja que aqui o sujeito é composto porque eu tenho dois núcleos, aluno e professor. Dois núcleos, o verbo concorda, então, no plural. Sempre com sujeito composto, quando está nessa ordem, o verbo tem que concordar no plural. Tá? Dois núcleos ou mais, concordância no plural. Agora, existem as variações da língua, né? Da regra da nossa língua. Que a regra básica é você ter sujeito, verbo e complemento. Porém, há algumas variações, que é o caso aqui da concordância entre o sujeito composto. Quando o verbo está antes do sujeito, eu posso concordar tanto no plural, quanto eu posso concordar o verbo com o sujeito mais próximo, ou seja, com o substantivo mais próximo. Veja, estudaram o professor e o aluno. Concordância no plural. Mas eu posso também fazer a concordância no singular. Estudou o professor e o aluno. No caso aqui, concordando com o substantivo mais próximo, professor. Agora eu tenho aqui alguns casos especiais de concordância verbal. Sujeito composto com pessoas gramaticais diferentes. O verbo se flexiona no plural e na pessoa que tiver prevalência. Veja o exemplo. Foi o que fizemos, ela e eu. Ela e eu é igual a nós. Então, o verbo tem que concordar com este sujeito, com o pronome nós. Então, o que tem prevalência sobre as outras pessoas. No caso, sempre no plural, a primeira pessoa tem prevalência sobre a segunda tem prevalência sobre a terceira. É o que acontece nesse exemplo. Segundo exemplo, tu e ele partireis juntos. Tu e ele é igual a vós. Então, o vós tem prevalência sobre a terceira pessoa, no caso, que é o ele. Portanto, o verbo concordando com vós. Você e ele não me compreendem. Você mais ele
é igual a vocês. Então, o verbo concordando com vocês. Depois eu tenho a concordância com os pronomes relativos que e quem. Quando, nesse caso, se o sujeito for que, o verbo concorda com seu antecedente. Veja o exemplo. Sou eu que pago as contas. Veja que aqui o verbo está concordando com o sujeito, com o pronome eu, tá? O antecedente de que. Então, eu pago. Nesse caso, o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo que. Mas quando o pronome relativo for quem, o verbo fica, então, na terceira pessoa. Olha aqui. Sou eu quem responde pelos meus atos. Então, o verbo aqui está concordando na terceira pessoa. Não está concordando com o antecedente do pronome relativo quem. Agora, quando tiver núcleos do sujeito unidos pela conjunção nem, veja bem, núcleos do sujeito unidos pela conjunção nem. Nem a riqueza, nem o poder o livraram de seus inimigos. Nesse caso, eu concordo sempre, o verbo tem que concordar sempre no plural. Veja bem que não é o nem sozinho, tem aqui dois núcleos, riqueza e poder. Só que eles estão unidos pela conjunção nem. Então, nesse caso, sempre a concordância no plural. Quando eu tenho um e outro, nenhum, nem outro. Aí eu posso, então, escolher. Eu posso fazer tanto concordância no singular quanto concordância no plural. Um e outro descendiam ou descendia de velhas famílias do norte. Nenhum, nem outro, nenhuma nem outra foto prestavam ou prestava. Tá? Nesse caso, eu posso usar as duas formas. Mas, se eu tiver um ou outro, eu estou excluindo alguma coisa. Quando eu estou excluindo, aí a concordância tem que ser no singular. Luana ou Tainá interpretará a Maria. Nesse caso, eu excluo um dos sujeitos. Então, o verbo fica no singular. Quando eu tenho núcleos escritos no plural, representando ideia de singular. Então, o núcleo está escrito no plural, mas a ideia é de singular. Veja, os Estados Unidos ficam no continente americano. Quando eu tenho dessa forma, eu vou concordar no plural. O verbo fica no plural porque ele concorda com o artigo, os, tá? Os Estados Unidos. Então, quando eu tenho o artigo no plural, eu concordo no plural o verbo também. Veja outro exemplo. Estados Unidos fica no continente americano. Aqui eu já não tenho o artigo antes do nome Estados Unidos. Nesse caso, o verbo fica no singular. Mesma coisa com outro exemplo, Alagoas fica na região nordeste. Eu não tenho um pronome antes, portanto, o verbo permanece no singular. E quando eu tenho sujeito coletivo, apesar do sujeito representar uma ideia de coletivo, é uma coisa só. Então, veja bem, o grupo de estudantes desembarcou ou desembarcaram no sul da Itália. Existem flexões, né, permissões, que eu posso concordar nesse caso, tanto no singular quanto no plural. Porém, a preferência é a concordância ser feita apenas no singular. Quando eu especifico, nesse caso, o coletivo, no caso aqui o grupo de estudantes. Agora, se eu não especificar, a concordância deve permanecer no singular. Então, veja, o grupo desembarcou. Eu não especifiquei que grupo que é esse. Então, nesse caso, concordância sempre no singular. Concordância com verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, indicando o tempo decorrido, nesses casos é empregado no singular. Então, veja bem, havia 2 anos que estavam em cartaz com a mesma comédia. Sempre no singular. Não posso dizer haviam 2 anos. Apesar da ideia ser de plural, o verbo haver permanece no singular. Há uma pessoa inscrita no curso de inglês, a mesma coisa. Houve reclamações sobre o evento. Não posso dizer houveram reclamações sobre o evento. Houve reclamações, porque o verbo haver é impessoal, no sentido de existir, não sofre variação. E o verbo fazer, indicando o tempo, também é a mesma coisa. Ele também continua no singular. Já faz 7 anos que estreamos. Aqui faz verões terríveis. Então, também não posso dizer fazem 7 anos ou aqui fazem verões. O verbo,
o verbo fazer, quando ele indica tempo decorrido, permanece sempre no singular. Agora, quando eu estou trabalhando a voz passiva e o sujeito indeterminado, como que eu faço a concordância na voz passiva sintética? Lembra da aula das vozes verbais? Então, veja bem. Verbo mais se na voz passiva sintética, seguido do pronome apassivador, se, concorda com o sujeito. Vende-se casa e compram-se 2 apartamentos. Então, nesse caso, o verbo vai concordar em número e pessoa com o sujeito. Então, veja, vende-se casa, singular, singular. Compram-se 2 apartamentos. Ouviam-se vozes fortes de comando. Se eu quiser transformar essa voz passiva sintética na voz passiva analítica, eu vou dizer casa é vendida, ou 2 apartamentos são vendidos. Por isso, eu posso fazer a concordância. Agora, com o sujeito indeterminado, verbo mais se na indeterminação do sujeito. Quando seguido do índice de indeterminação do sujeito se, o verbo é empregado no singular. Detesta-se os indivíduos falsos. Precisa-se da autorização do autor para alterar o texto da peça. Então, nesse caso, o pronome se indica a indeterminação do sujeito e, por isso, deve permanecer no singular, certo? Olha aqui o trecho de uma notícia. No que se refere à participação política das mulheres, dobrou o número de parlamentares mulheres ao redor do mundo, embora elas representem apenas 1 em cada 5 parlamentares. Depois, o próximo período, no entanto, os números de violência contra a mulher continuam inaceitavelmente altos, aponta o relatório. Veja que no primeiro exemplo, o verbo está no singular, porque apesar de eu ter um sujeito grande, o meu núcleo é um só, é apenas um núcleo. Veja aí, o número de parlamentares mulheres ao redor do mundo é o meu sujeito. Mas o núcleo desse sujeito é a palavra número. Está no singular, portanto, o verbo dobrou, que está antes do sujeito, permanece no singular. Faz a concordância no singular também. O próximo exemplo. Os números de violência contra a mulher é o meu sujeito. Qual que é o núcleo desse sujeito? Números, plural, portanto, o verbo continuam também faz a concordância no plural, certo? Essas frases. As empresas de publicidade afirmam que a publicidade infantil faz bem à saúde das crianças. Ou será que a concordância seria afirma? Veja bem, fazendo a análise, você descobre qual é o sujeito. As empresas de publicidade. Qual é o núcleo desse sujeito? Empresas, no plural. Portanto, o verbo deve concordar também no plural. Então, a concordância correta seria afirmam, primeira opção. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a concordância nominal. Gente, lembrando que a concordância verbal e nominal abrange muita coisa, mas não dá para trabalhar tudo nesse tempo que nós temos aqui. Aqui são as coisas mais importantes que eu achei que seria mais relevante vocês saberem. Concordância nominal. Os adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam em gênero e número com os substantivos a que se refere. Então, na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Aqui são os adjetivos que concordam com os substantivos. Exemplo. As aulas mais interessantes começam mais cedo. Então, eu tenho aqui substantivo no plural, aulas, adjetivo também no plural, interessantes. Essa é a concordância, a regra básica da concordância nominal. Eles são altos e magros. Veja que aqui eu tenho o pronome eles, no plural. Então, os meus adjetivos também devem permanecer no plural e no mesmo gênero, né? Eles, então, altos, magros. Mesmo gênero, masculino. Muito bem. Casos especiais de concordância nominal. Nesse caso, vamos ver aqui, então. O adjetivo, depois de substantivos de gêneros diferentes, deverá ser empregado no masculino plural ou concordar com o substantivo mais próximo. Então, quando eu tenho adjetivo depois do substantivo, que é o básico, aí ele concorda tanto no plural quanto com o substantivo mais próximo. Olha exemplo. Paulo entregou um lanche e uma torta deliciosos à sua esposa.
Então, aqui eu tenho substantivo masculino singular, que é lanche, um substantivo feminino também no singular, torta. O meu adjetivo pode concordar no plural com os dois substantivos. Agora, eu posso também fazer a concordância com o substantivo mais próximo. Posso dizer, Paulo entregou um lanche e uma torta deliciosa à sua esposa. Nesse caso, eu quero dizer que a torta era deliciosa. Então, a torta, eu faço a concordância no meu adjetivo com o feminino singular, que eu estou concordando com a palavra torta, com o substantivo torta. Agora, se eu quero dizer que o lanche que era delicioso, eu coloco o lanche próximo do meu adjetivo. Paulo entregou uma torta e um lanche delicioso à sua esposa. Concordância, então, do adjetivo no masculino singular, ok? E quando essa regra básica sofre uma variação? Adjetivo antes de substantivo de gêneros diferentes concordam com o substantivo mais próximo. Quando o adjetivo ele vem antes do meu substantivo. Adoramos a maravilhosa recepção e repouso oferecidos pelos donos da casa. O adjetivo aqui está concordando com o substantivo mais próximo, maravilhosa recepção. Se eu quiser dizer que o que era maravilhoso era o repouso, eu passo a palavra, o substantivo repouso, para perto do meu adjetivo. Então, eu ficaria, adoramos o maravilhoso repouso, fazendo a concordância com o mais próximo, certo? Outros casos de concordância nominal e que está no nosso dia a dia, que é importantíssimo a gente não se confundir. Expressões que concordam com o substantivo em número e em gênero e número. A palavra obrigado. Ela agradeceu o presente dizendo muito obrigada ao amigo. Então, se eu sou menina, eu digo obrigada. Se eu sou menino, eu digo obrigado, certo? Não podemos confundir isso aí. A palavra mesmo. A professora de português desse ano é a mesma do ano passado. Então, a professora concordando com a palavra mesma. Feminino, feminino. Se fosse professor, seria mesmo. Palavra próprio. O próprio amigo sentiu-se triste depois da brincadeira maldosa que realizou. Então, o próprio amigo. Se fosse amiga, seria a própria amiga. E com as expressões é bom, é proibido, é necessário, também há essa concordância. É proibida a entrada de animais. Quando eu tenho o artigo aqui, a letrinha A, aí eu faço a concordância. Se eu não tiver o artigo, permanece no masculino. Aí ficaria, é proibido entrada de animais, ok? Agora, umas palavrinhas que nós não podemos também errar de forma alguma. A palavra meio, usada como advérbio no sentido de pouco, é invariável, não sofre variação. Veja bem, a porta estava meio aberta e não meia aberta. As meninas ficaram meio nervosas. Eu só vou usar meia quando eu estiver falando de quantidade, numeral. Se eu disser, a criança tomou meia garrafa de água, aí sim eu estou falando de numeral, de quantidade. Quando está usada como advérbio, não sofre variação. E uma outra palavra que, em forma alguma, vai sofrer variação é a palavra menos. Sempre será no masculino plural. Não existe menos, viu, gente? Por favor, nunca digam menos. A palavra menos nunca sofre variação. Os adoçantes dietéticos prometem menos calorias. Gaste menos água. Nunca menos água, menos caloria, apesar de eu ter aqui um substantivo feminino, a palavra menos sempre no masculino e no plural. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.